Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta segunda aula da disciplina de Análise Matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos tratar a respeito de sequências e séries numéricas, ou sequências e séries de números reais. Então, tendo as propriedades bem definidas do conjunto de números reais, então sendo um corpo ordenado completo, sendo um conjunto não enumerável, então nós podemos construir diversos conceitos a partir dessa estrutura, porque se ele está bem fundamentado, quando eu construo conceitos a partir dele, eu consigo obter informações que também são válidas, que também são corretas. E um tema que é abordado também na educação básica, mas mais especificamente na forma de progressões aritméticas e geométricas, é o conceito de sequências. Então, ao longo dessa aula, nós vamos explorar a ideia de sequência e também de série, porque além de serem importantes e de serem trabalhadas na educação básica, permitem algumas aplicações práticas na representação de crescimento de populações de bactérias, entre outros casos, também é importante no contexto de estudo das funções. Então, diante desse tema, nós vamos a uma contextualização. Então, vejamos no quadro uma sequência que é muito difundida, inclusive em livros, filmes, que é a famosa sequência de Fibonacci. Então, essa sequência é uma sequência do tipo recursiva. Então, eu tomo os dois primeiros números iguais a 1, depois eu vou somando dois números e encontrando o próximo. Ela é uma sequência, eu posso estabelecer uma relação entre ela e o conjunto de números naturais, então eu posso pensar no estudo enquanto sequência, mas e se eu quisesse pensar na soma dos infinitos termos dessa sequência? Será que teria algum tipo de significado? Será que eu posso aplicar esse estudo nas mais variadas sequências? Que tipo de informação eu posso obter? Então, nós vamos pensar exatamente nessa possibilidade, diante dos dois conceitos importantes dessa aula, que são os conceitos de sequências e séries. Então, nós vamos conhecer a caracterização de uma sequência, suas propriedades, o que é o limite de uma sequência e como que nós construímos subsequências. E a partir de todo esse estudo, definir uma série e observar como que nós podemos estudar a convergência de uma série. Então, eu também tenho a possibilidade de estudar limites associados a séries. Série, então, é basicamente uma soma infinita, em que pode ser construída a partir de uma sequência. Então, esse tema de série, muitas vezes ele não é trabalhado na educação básica, mas existem materiais que trazem esse estudo de série de forma intuitiva. Então, você pode se deparar também com o trabalho desses temas no ensino médio, durante o ensino de progressões aritméticas e geométricas. Então, é importante saber diferenciar uma série de uma sequência e observar os diversos conceitos que podem ser trabalhados em associação a cada uma delas. Então, uma sequência pode ser avaliada de forma geral, e aí os casos particulares que nós temos são, por exemplo, progressões aritméticas e geométricas, mas ela permite também uma relação de sequências com alguns tipos de funções, que são abordagens que inclusive podem ser trabalhadas na educação básica. Pensando então nessas possibilidades de relacionar conteúdos da análise real com os da educação básica, vamos iniciar os estudos. Uma sequência numérica, apesar de nós pensarmos em uma listagem, em uma organização de elementos, organização numérica, ela pode ser definida a partir do conceito de função, o que já nos dá uma possibilidade de trabalho também na educação básica, de associar sequências com funções e, inclusive, associar as progressões aritméticas com funções polinomiais de primeiro grau, as progressões geométricas com funções exponenciais e permitir, então, a construção de propostas de trabalho que relacionem esses diferentes conteúdos e que o aluno consiga ter, então, uma visão mais ampla a respeito das aplicações da matemática no cotidiano e na própria matemática. Então, vamos ver como nós definimos sequência a partir de função. Então, vejamos no quadro. Uma sequência de números reais, então, ela pode ser construída
a partir de uma função com domínio natural e contradomínio ou imagem como sendo real. Então, uma sequência é uma função de domínio natural. Então, leva cada número n em um termo x índice n. Então, veja, o domínio descreve as posições e o contradomínio descreve os elementos que ocupam cada uma dessas posições. Então, é uma abordagem que nós podemos fazer na educação básica e que permite relacionar com diversos exemplos, como é o caso dessa sequência, em que os seus primeiros termos são definidos a partir de figuras. Então, eu tenho o primeiro elemento como sendo 1, o segundo como sendo 3, depois o terceiro como sendo 6, então é relativo à quantidade de círculos que eu utilizo nessa construção, das chamadas figuras triangulares, e aí eu consigo relacionar com quantidades numéricas, com funções, entre outras possibilidades. Então, uma sequência é, por definição, uma função com domínio natural. E aí nós temos diferentes representações. Então, eu posso, entre parênteses, identificar os primeiros termos dessa sequência, separados por vírgulas, e depois reticências, porque eu tenho uma função com o seu domínio sendo infinito. Então, eu tenho infinitas posições, infinitos elementos ocupando essas posições, ou eu tenho também essas possibilidades. Se a minha sequência é xn, eu indico xn entre parênteses, com n pertencente aos naturais, ou omitindo o n pertencente aos naturais. Então, são algumas notações para sequências, quando eu quero evidenciar os primeiros elementos, ou quando eu quero me referir somente a uma sequência que eu já defini anteriormente. E aí, o conjunto de termos, que é denotado por x de n, nós podemos pensar na imagem dessa função que define a sequência. Então, o conjunto de termos envolve todos os elementos que eu uso para construir a minha sequência. E aí eu preciso ter uma atenção, porque a sequência ela é diferente do conjunto de termos, e inclusive elas podem ter características diferentes. Se eu construo a sequência, por exemplo, 1, 3, 1, 3, e eu mantenho essa sequência, essa ordem, 1, 3 indefinidamente, a minha sequência ela é infinita, mas o conjunto de termos dela é formado somente pelos números 1 e 3, porque são os números reais que eu estou utilizando na construção da sequência. Então, é importante diferenciar a sequência, que é infinita, do seu conjunto de termos, que pode ser infinito ou não. E aí nós temos, então, as diferentes representações. Eu posso apresentar os primeiros termos de uma sequência, eu posso apresentar uma regra que descreve a sequência, ou eu posso construir também uma representação gráfica. Então, vejamos no quadro um exemplo desse tipo de representação. Então, eu posso aqui construir a sequência 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, que é a sequência de números naturais pares. Então, se eu identifico dessa forma, aqui entre chaves ou entre parênteses, eu tenho a forma de representação enquanto listagem. Se eu identifico xn igual a 2n, então quer dizer que na posição n, o número que ocupa a posição é 2 vezes n. Então, na posição 1, eu tenho 2 vezes 1, que é o 2. Na posição 2, eu tenho 2 vezes 2, que é o 4, e assim sucessivamente. Então, essa é a representação do termo geral. Se nós formos pensar na definição enquanto função, é a lei de formação da função que dá origem a essa sequência. E aí temos a representação gráfica. No eixo x eu indico as posições, no eixo y eu indico os termos que ocupam cada posição. Então, na posição 1 eu tenho o número 2, na posição 2 eu tenho o número 4, e assim sucessivamente. Veja que o gráfico eu não posso simplesmente ligar, porque o meu domínio é natural. Então, eu vou ter realmente pontos que vão descrever a minha representação gráfica. Então, essas são as representações possíveis. Então, quando eu me deparo com uma sequência definida pelo seu termo geral, como é o caso dessa sequência n, que eu posso depois me referir como sendo a n entre parênteses, e aí eu não quero evidenciar os termos, mas eu quero dizer a qual sequência eu estou me referindo. Eu posso identificar alguns de seus termos a partir do índice.
Então, por exemplo, se eu quero determinar o termo A1, então eu vou substituir o n nessa lei de formação por 1. Então, eu tenho 3 vezes 1 e o fatorial desse número dividido por 1 ao quadrado. Ou então, fatorial de 3 dividido por 1, que é o próprio fatorial de 3. Se eu quero A2, então eu vou ter o fatorial de 3 vezes 2 dividido por 2 ao quadrado. Então, eu tenho o fatorial de 6 dividido por 4. E aí eu posso, inclusive, expandir esses termos. 3 fatorial é 6, fatorial de 6 dividido por 4, 180 e assim sucessivamente. Posso construir o A3 e posso continuar a minha análise. Depois eu posso construir uma representação gráfica. O tipo de representação, o tipo de estudo, vai depender, então, qual é a minha intenção. Se é somente explorar os primeiros termos dessa sequência, ou se eu quero aplicá-lo, por exemplo, para representar algum fenômeno, para resolver algum tipo de problema. De acordo com o tipo de função que deu origem a uma sequência, ou com a regra que eu estou estabelecendo na construção de uma sequência, eu posso classificá-la em algumas situações de acordo com os seus termos. Então, se ela atende a alguns critérios, eu posso classificá-la tanto como monótona quanto como limitada. Então, são dois tipos de categorias que nós podemos estudar e que uma sequência pode ser ou não. Então, no primeiro caso, na sequência sendo monótona, então nós temos algumas possibilidades. Vejamos no quadro. Eu posso classificar uma sequência como sendo crescente, não decrescente, decrescente, não crescente ou constante. E se uma sequência se encaixar em ao menos uma dessas categorias, eu classifico ela como sendo monótona. Então, uma sequência crescente, quando o termo xn é sempre menor do que o próximo termo, o xn mais 1. Como é o caso dessa sequência, 1, 2, 3, 4, eu sempre vou aumentando os termos, né, os valores das posições, se eu aumentar o número da posição. A sequência não decrescente é aquela sequência que ou cresce ou permanece constante. Então, a diferença da crescente para não decrescente é que agora eu posso ter xn menor ou igual a xn mais 1. A sequência decrescente, então o termo xn é sempre maior do que os próximos, maior do que xn mais 1. E a sequência não crescente, eu tenho xn maior ou igual aos próximos termos, ou ao xn mais 1. Então, essas são algumas categorias. E aí, se eu tenho uma sequência que é não decrescente e não crescente ao mesmo tempo, ela é a sequência constante, em que todas as posições são ocupadas por um mesmo número. Número real, número inteiro, depende do tipo de sequência. Então, essas são as 5 categorias que nós temos. E se uma sequência atende às caracterizações de uma dessas categorias, por exemplo, ela é uma sequência decrescente, então eu digo que ela é uma sequência monótona. Então, o nome geral é monótona, mas eu tenho essas diferentes categorias ou subcategorias. Agora, quando eu quero estudar se uma sequência é limitada ou não, eu vou pensar no seu conjunto de termos, ou seja, nos números que eu estou utilizando na construção daquela sequência. E aí a sequência vai ser limitada ou não, de acordo com as condições que forem verificadas por ela. Então, no quadro nós temos 3 possibilidades. A primeira é de uma sequência limitada inferiormente. Então, quer dizer que existe um número real que é menor ou igual do que todos os elementos da sequência. Então, veja, tem que ser menor ou igual para todo n natural, ou seja, para todas as infinitas posições presentes na sequência. Ela vai ser limitada superiormente se os elementos da sequência forem menores ou iguais do que uma certa constante, e ela vai ser limitada quando existem A e B reais, tais que xn é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então, veja, todos os valores que eu utilizo na representação da minha sequência, eles estão limitados entre 2 números reais, entre A e B. Ou ainda, posso pensar em módulo de xn menor ou igual que uma certa constante. Então,
nós podemos classificar uma sequência como monótona, como limitada. Só que aí são condições diferentes a serem avaliadas. Enquanto na monótona eu comparo termos sucessivos, na limitada eu penso em todos os termos da sequência, ou no seu conjunto de termos. Se eu tenho um conjunto de termos limitado, então todas as posições sempre vão atender a essa limitação. Então aí a sequência em si vai ser uma sequência limitada. Nós vamos explorar agora alguns exemplos pensando nessas duas categorias, se uma sequência é monótona ou não e se ela é limitada ou não, e como que nós justificamos em cada um desses casos. Então vamos à primeira sequência, vamos ao quadro, que é a sequência onde xn é igual a 1. Essa é a lei do termo geral dessa sequência. Bom, veja que todos os elementos que ocupam essa sequência, todas as posições xn são iguais a 1, ou, de forma geral, o valor absoluto de xn é menor ou igual a 1 para todo natural, ou o conjunto de termos da sequência é limitado, por isso que a sequência em si é limitada. Veja que essa sequência, ela atende a essas duas caracterizações. Ela é tanto não crescente quanto não decrescente, porque ela é uma sequência constante. Então, veja, ela é uma sequência limitada e ela é uma sequência monótona, porque ela é uma sequência crescente. Então, esse é um exemplo de sequência monótona limitada. Vamos ao segundo caso. Nós temos aqui uma sequência yn com os termos 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, o termo geral dessa sequência é yn igual a n. Na posição n, o elemento que o ocupa é o número n. Então, na posição 50, o elemento que ocupa essa posição é o número 50. Veja que todos os elementos que ocupam as posições dessa sequência são números maiores ou iguais a 1. Então, yn é um número natural n, que é maior ou igual a 1. Por isso, ela é uma sequência limitada inferiormente por 1. Só que ela não é limitada superiormente. Eu não tenho nenhum número que é maior ou igual do que todos os elementos dessa sequência. Veja que quanto maior o número da posição, maior o termo que ocupa essa sequência. Então, se ela é somente limitada inferiormente, ela é uma sequência não limitada, porque ela vai ser limitada somente se houver a limitação superior e inferior. Então, é uma sequência que não é limitada. Veja que yn é igual a n, yn mais 1 é igual a n mais 1, e nos naturais n é sempre menor do que n mais 1. Então, veja, o termo yn na posição n é menor do que o termo na posição n mais 1. Isso para todo natural n. Por isso que eu digo que essa sequência ela é crescente. E se ela é crescente, ela também é monótona. Então, é uma sequência que não é limitada e que é monótona. Já o terceiro caso, a sequência 1 sobre n. Veja que 1 sobre n é sempre maior do que zero, porque n é natural. Além disso, sendo n um natural, então ele é maior ou igual a 1. 1 sobre n vai ser menor do que 1 sobre 1, que é o próprio 1. Então, veja, a sequência, os termos da sequência 1 sobre n são sempre maiores do que zero, menores ou iguais a 1. Por isso que ela é uma sequência limitada. Está entre 0 e 1, todos os termos que ocupam essa sequência. Além disso, n é menor do que n mais 1. Então, 1 sobre n é maior do que 1 sobre n mais 1. Logo, se 1 sobre n é maior do que 1 sobre n mais 1, a sequência é decrescente e, portanto, ela é monótona. Então, esse é um exemplo de sequência que é monótona e limitada. Então, nós podemos avaliar essas duas caracterizações diante da definição de sequência e da expressão do seu termo geral. Podemos ter interesse em estudar o comportamento de uma sequência quando a posição que eu estou avaliando tende a um número muito grande. Então, eu posso ter interesse em observar quando o meu número n tende ao infinito, o
que acontece com essa sequência? Então, quanto mais termos eu acrescento na sequência, que tipo de comportamento ela assume? Então, existem algumas sequências em que quanto maior o número da posição, menor vai ser o elemento que está sendo avaliado, ou ele vai se aproximar cada vez mais de um valor específico. E aí eu posso estudar o chamado limite de uma sequência. Nós vamos entender a definição desse limite, associando também com uma representação gráfica. Então, vejamos no quadro. Nós vamos tomar uma sequência de números reais, uma sequência xn e um valor L. E nós queremos estudar o comportamento dessa sequência quando a posição n tender ao infinito. Nós vamos ter que L é o limite dessa sequência xn quando, para cada valor k maior do que zero dado, ou muitas vezes nós chamamos também de epsilon, mas a letra no momento não importa. Para cada um desses números reais positivos, existir um n0 natural, tal que se n for maior do que n0, o valor absoluto de xn menos L vai ser menor do que k. Bom, o que isso significa? Significa que, quando eu tomo os elementos dessa sequência e eu tomo uma constante k positiva, eu tenho aqui um valor L. Eu vou construir um intervalo em torno de L da seguinte forma: L menos k até o L mais k. Então, eu construo um intervalo em torno de L com raio k. Se eu consigo, a partir desse L, a partir desse k, identificar o índice n0, tal que, a partir desse índice, todos os termos da sequência estejam limitados dentro desse intervalo, eu digo que L é o limite dessa sequência. Então, se eu consigo limitar os termos da minha sequência de L menos K até L mais K, então eles vão se aproximando cada vez mais de L, eu vou ter, então, que é o limite dessa sequência. Então, veja, eu tenho essa possibilidade de representar xn de L menos K até L mais K. E aí eu digo que o limite de xn, vamos só corrigir aqui, que é o limite L, tá? Então, quer dizer que limite de xn quando n tende ao infinito, então, para os infinitos termos da minha sequência é L. Quer dizer que, a partir de um n0, todos os termos da sequência vão estar suficientemente próximos desse L. E veja que esse k que nós tomamos, ou esse epsilon que nós tomamos, pode ser um número muito pequeno. Mas, para esse número muito pequeno, ainda assim eu vou ter um n0, ou um índice, que pode ser um índice muito grande. Por exemplo, a posição x 100.000. A partir desse índice, todos os termos da sequência vão estar limitados, né, em torno desse valor L. Vão estar muito próximos desse L. Então, essa é a questão da convergência de uma sequência. Veja, ela converge para o número L. Então, quando o limite de xn é L, eu digo que a sequência xn ela é convergente e ela converge para esse número L. E aqui nós temos algumas notações possíveis. Limite de xn igual a L, ou limite de xn quando n tende ao infinito igual a L. Então, veja, em alguns casos eu posso omitir esse n tendendo ao infinito, porque no contexto eu já observo esse fato. Posso representar como xn uma seta e L, quando n tende ao infinito, ou quando o n tendendo ao infinito sobre essa seta, que também vai indicar a convergência, xn convergindo ao número L. Quando eu não tenho esse número L do qual a sequência se aproxima, então eu digo que a minha sequência é divergente, ou que ela não converge. E essa avaliação da sequência, a partir da questão da convergência, eu posso ter alguns resultados importantes. Então, se eu tenho uma sequência, eu estudei e eu identifiquei um L associado a ela, um limite, esse limite, ele necessariamente é único. Então, cada sequência xn converge a um único valor de limite. Se eu tenho duas sequências, xn e yn, xn converge a L, yn converge a M. Então, eu posso avaliar o limite das sequências provenientes da soma de xn com yn, da diferença, do produto, do quociente
e os limites correspondentes também são obtidos por soma, diferença, produto e quociente. E no quociente, sempre lembrando que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, são propriedades dos limites de sequência, propriedades inclusive operatórias das sequências e que podem ser utilizadas nesse contexto. Então, eu digo que uma sequência ela converge quando ela se aproxima de um limite como sendo um número real. Então, os seus termos ficam suficientemente próximos de algum número real. Mas existem casos em que isso não acontece, que a sequência ela não converge ou que ela é uma sequência divergente. Então, aí no caso, nós podemos identificar situações em que o limite dessa sequência ele é infinito. Isso indica que essa sequência vai sempre crescer, ou seja, os seus termos serão sempre cada vez maiores, eu não vou ter uma limitação. Então, vejamos no quadro essa caracterização, né? Quando eu digo que uma sequência converge ao infinito, mais infinito ou menos infinito, ou que o limite da sequência é infinito, quer dizer que para cada k maior do que zero, eu tenho um número n0 natural, ou um índice, a partir do qual os termos da sequência serão sempre maiores do que k. Quer dizer que eu não tenho essa possibilidade de limitar os valores que são assumidos pela sequência em um intervalo. E aí eu tenho o limite infinito ou menos infinito, que é também uma notação, porque infinito não é um número real, é somente uma representação e que vai indicar, inclusive, que esse limite não existe, ou seja, que essa sequência não vai ser convergente. Então, é importante ter atenção, tanto às definições quanto às notações que estão sendo utilizadas, porque é por meio delas que nós vamos identificar sequências que são convergentes e diferenciar das sequências divergentes. As sequências podem ser empregadas quando nós queremos representar algumas situações, alguns fenômenos reais, principalmente pensando em crescimentos, decrescimentos. Então, nós vamos conferir agora um problema que envolve esse tipo de aplicação, né, de uma sequência representando um determinado fenômeno. Então, vejamos no quadro. Suponha que você atua como matemático contratado para prestar consultoria de métodos quantitativos, na qual deverá resolver problemas de áreas como finanças, engenharia, epidemiologia e estatística. Então, o projeto atual trata de atender a um problema de epidemiologia que, em sua modelagem matemática, envolve duas sequências, xn e yn, de tal forma que n seja represente o tempo dado em dias, yn corresponde ao número de indivíduos infectados em função do tempo e xn como o número de indivíduos que em algum momento contraíram essa doença, mas que se curaram. Então, essas duas sequências, elas são conhecidas e conhecida uma relação entre elas, que informa que a partir de um tempo n0, então a partir de um índice específico dessa sequência, é válido que o valor absoluto de xn menos L é menor do que o valor absoluto de yn, ou módulo de xn menos L, módulo de yn, né, com n maior do que zero, e sendo que yn converge a zero. Com base nessas informações, nosso objetivo é interpretar, né, e mostrar que xn converge a L e identificando o significado desse L no contexto que foi apresentado. Então, veja, nós temos duas sequências que são relativas a um índice correspondente ao mesmo tempo que está sendo pensado e nós queremos mostrar a convergência de uma delas. Só que para esse estudo de convergência, nós vamos precisar, além da definição de limite de sequência, de um resultado importante que relaciona sequências entre si, como nós vamos observar no quadro. Então, esse teorema, ele é chamado de teorema do confronto, ou conhecido como teorema do sanduíche também, e ele existe nessa versão, de que se eu tenho três sequências, xn, yn, zn, em que xn é menor ou igual a yn, menor ou igual que zn para todo n natural, e xn e zn, que são essas sequências dos extremos,
elas convergem ao mesmo valor L, então quer dizer que essa sequência central, a YN, também vai convergir a L. Então, esse é o teorema do confronto, que nessa situação nós vamos utilizar uma versão adaptada dele, que envolve a validade dessa desigualdade para um N maior do que N0, um N0 natural. Então, veja que nós não estamos tomando as desigualdades válidas para todo natural, mas sim a partir de um N0. Então, a partir de um índice específico. Então, nós vamos tomar esse formato do teorema do confronto com as relações que foram apresentadas, de tal forma a verificar que a sequência xn converge a L, sabendo que yn converge a zero e das relações de desigualdades que nós temos entre elas. Então, vamos ver como que nós organizamos todas essas informações e provamos, então, a convergência de xn. Então, vejamos no quadro. Como o limite de yn é igual a zero, pela definição, então, para todo k maior do que zero, eu consigo um delta, que vai ser algum índice, tal que a partir desse índice, então, o valor absoluto de yn menos zero é menor do que k, ou o valor absoluto de yn é menor do que k. Menos zero porque o L, nesse caso, assume o valor zero, para a sequência yn. Além disso, veja que eu posso definir a sequência constante igual a zero, e o limite dessa sequência também é zero. Tá? Então, nós temos essas informações, a primeira da definição de limite aplicada à sequência yn, e a segunda porque vem da sequência constante, a sua convergência ocorre para o próprio termo. Agora, diante dessas informações, se eu tenho um k maior do que zero qualquer, eu posso tomar um n0 natural, inclusive com n0 maior do que delta, tal que se n é maior do que n0, vale que o valor absoluto de yn é menor do que k, e ainda é válido que o valor absoluto de xn menos L é menor do que o valor absoluto de yn, que é menor do que k. Então, nós unimos aqui com esse n0 a primeira condição, que é esse limite de yn igual a zero, com a segunda, que eu sei que a partir de um dado momento, essa desigualdade ela vai ser válida. Então, veja, quando eu tomo um k maior do que zero qualquer, agora vou pensar nas partes que compõem, então, esse enunciado. Se eu tomo um k maior do que zero qualquer, eu consigo identificar um n0, tal que se n for maior do que zero, módulo de xn menos L é menor do que k. Então, se eu tomo as principais informações dessa justificativa, veja que, na verdade, eu tenho a caracterização do limite da sequência xn como sendo L. Então, eu organizei todas as informações, né? Eu uni tanto o limite de yn como sendo zero, quanto a minha sequência, né? A relação entre xn e yn. Só que quando eu tomo partes específicas dessa justificativa, na verdade eu vou ter a tradução da definição do limite de sequência de xn para L. Por quê? Se eu tenho n maior do que n0, valor absoluto de xn menos L é menor do que k. Isso traduz, então, a definição de limite. Mostra que, de fato, xn converge a L. Então, portanto, o limite da minha sequência xn é o valor L. Então, veja, eu organizo todas as informações, inclusive penso nessa sequência constante, porque o valor absoluto de xn menos L é maior ou igual que zero, essa sequência converge a zero, a sequência yn converge a zero, pelo teorema do confronto, a sequência central converge também a zero, e aí eu consigo mostrar que a minha sequência xn converge a L. E aí algumas interpretações possíveis nesse contexto é que o surto da doença já foi erradicado, mas para um melhor entendimento de seus mecanismos é preciso entender como se deram os estágios finais dessa erradicação, e aí nesse contexto L
está relacionado à quantidade média de pessoas que tiveram a doença e foram curadas, quando eu penso em um longo período de tempo, quando N tende ao infinito, ou quando o tempo tende ao infinito. Então, tanto é possível estudar do ponto de vista matemático, pensando nas sequências, nas demonstrações, quanto dando significado proveniente também do contexto no qual essa sequência está sendo aplicada. Quando nós definimos uma sequência, então nós podemos entender como sendo uma função com domínio natural. Aí eu identifico a lei de formação ou a regra que eu utilizo na identificação dos termos dessa sequência. Posso construir listagens, representações gráficas, interpretar, classificar em relação à monótona, limitada. Mas nós podemos pensar também em que tipo de informação nós poderíamos obter se nós somássemos os infinitos termos que compõem uma sequência. Então, esse é um estudo que nós podemos realizar a partir da caracterização de uma sequência. Então, nós vamos pensar durante essa atividade em um caso específico, em uma sequência específica. E aí nós vamos relacionar, inclusive, com uma situação prática, com uma situação da geometria. Então, vejamos no quadro o enunciado. Então, nós vamos tomar essa sequência 1 dividido por 2 elevado a n, n sendo um número natural. Então, o que nós podemos dizer a respeito das propriedades dessa sequência xn? E em relação à soma dos infinitos termos dessa sequência? Então, primeiro, quando nós analisamos essa sequência, nós vemos que ela é decrescente, né? O termo xn é sempre maior do que o xn mais 1, basta observar os primeiros termos que nós vamos ver. Temos o meio, que é maior que 1/4, que é maior que 1/8, maior que 1/16 e assim sucessivamente. Ou eu penso de forma agora teórica, como 1 sobre 2 elevado a n vai ser maior do que 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Se eu comparo que 2 elevado a n mais 1 é maior do que 2 elevado a n, o inverso multiplicativo, eu inverto também a desigualdade. E vai ser limitado, né? Os seus termos, nós podemos pensar de forma geral que estão entre 0 e 1, ou estão entre 0 e meio. Então, ela é uma sequência monótona limitada, porque ela é decrescente e limitada. Agora, eu vou pensar na soma dos termos dessa sequência, da seguinte forma. Vou tomar aqui um quadrado de lado 1, então a área desse quadrado vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Vou dividir esse quadrado em 2, vou tomar metade da sua área, que é igual a meio. Vou somar com metade da área restante, que é 1/4, mais metade da área restante, que é 1/8, mais metade da área restante, que é 1/16. Veja, eu sempre vou tomando a área restante, divido em 2, tomo uma dessas partes, divido em 2, tomo uma das partes restantes, e assim eu vou trabalhando com essa divisão da minha área. Veja que quando eu somo essas partes, meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, na verdade eu estou somando os termos da minha sequência. E a partir da análise geométrica, nós temos então essa impressão de que quanto mais partes eu acrescento, mais próximo do quadrado completo eu vou estar. Então, quer dizer que quando eu somo esses infinitos termos, eu vou ter que essa soma vai se aproximar de 1, porque ela vai se aproximar da área total do meu quadrado, que assume o valor 1. Então, veja que por essa construção gráfica, nós conseguimos construir hipóteses, construir conjecturas a respeito do comportamento da sequência e que vai permitir, inclusive, um estudo a respeito de séries. Então, é uma introdução que pode ser feita ou algum trabalho que pode ser feito também na educação básica, no ensino médio, e que vai permitir construir algumas hipóteses, construir algumas conjecturas partindo desses conceitos teóricos, levando inclusive a séries, mas sem necessariamente definir o que é uma série, como uma soma infinita, mas permitindo aos alunos refletirem também sobre essas possibilidades. Então, levando os alunos também a se aproximarem mais desse
entendimento da matemática no seu desenvolvimento a partir dos seus conhecimentos internos. Então, a matemática é estudada pela matemática e não somente como uma pura ferramenta para a resolução de problemas de outras áreas. Então, é importante também propor atividades, propor estudos para que os alunos possam observar também essa importância da matemática no seu próprio desenvolvimento e não somente como uma simples ferramenta de resolução de problemas. Nós podemos definir uma sequência a partir de uma função. No contexto das funções, existem situações em que nós não queremos trabalhar com todo o domínio da função, mas somente com uma parte. E aí nós trabalhamos com restrições das funções. Então, no contexto das sequências, quando eu restringo uma função a um subconjunto do domínio, mas que também seja infinito, eu posso construir uma chamada subsequência. Então, a partir da sequência, eu retiro uma infinidade de termos dela e construo uma nova sequência. Então, no quadro, nós temos essa caracterização. Então, dado uma sequência xn, uma subsequência de x é uma restrição da função x a um subconjunto infinito de n apresentado a partir de n1 menor do que n2. Então, veja, é uma reorganização dos termos da minha sequência que eu tomei a partir dos naturais. Posso definir algumas notações para a minha subsequência. Então, veja, se a minha sequência é xn, o n está percorrendo todo o conjunto de números naturais. Na subsequência, eu vou tomar um xnj. Agora, a variável vai ser j, porque quando eu tomo a subsequência e eu comparo com a sequência, eu não tenho todos os índices. Na verdade, eu tomei uma infinidade desses índices, mais uma parte específica. Só que eu ainda preciso de uma ordenação. Só que eu percorro diferente o meu conjunto de termos da sequência, mas reorganizando de tal forma que a minha subsequência também tem um primeiro termo, um segundo termo e assim sucessivamente. Só que esse primeiro e segundo termos não são necessariamente o primeiro e segundo termos da sequência original. Por isso que a minha variável agora é um j e não necessariamente o n. Bom, na prática, como que isso funciona? Vamos pensar aqui na sequência yn. A sua lei de formação é menos 1 elevado a n. Então, quando n é 1, menos 1 elevado a 1 é o menos 1. Depois eu tenho 1, menos 1, 1 e assim sucessivamente. Veja que o primeiro termo da minha sequência yn é menos 1. Só que se eu tomo dessa sequência apenas aquelas posições que são descritas por números pares, eu vou ter a sequência y2n. E ela é composta somente por termos iguais a 1. Porque eu tomei o segundo termo, o quarto termo da sequência original. Só que o segundo termo da sequência original é o primeiro da subsequência. Então, enquanto em y eu percorro a partir do coeficiente n, no y2n eu percorro a partir de um índice j. Por isso que nós temos essa diferença de notação. O segundo termo da yn é o primeiro da y2n. Então, eu preciso ter diferenças nesse tipo de representação. Posso construir também o y2n mais 1, em que eu tomo somente os índices ímpares. E são todas subsequências da minha sequência. Então, são construídas a partir de restrições. Então, no primeiro caso, eu restringi o domínio aos números pares e no segundo, eu restringi a números ímpares. Então, nós temos essa possibilidade. E associada às sequências e às subsequências, nós temos alguns resultados importantes e que permitem obter conclusões tanto em relação às subsequências quanto em relação à sequência que as deu origem. Então, vejamos no quadro esses resultados. Se eu tenho que a minha sequência converge a L, qualquer subsequência dela também converge para ela. E lembrando que, se é uma subsequência, é em particular uma sequência,
e, portanto, o seu limite é único. Toda sequência monótona limitada, ela vai ser convergente. Então, se eu tenho uma sequência que é decrescente e limitada, eu já sei que ela é convergente. Posso não saber qual é o seu limite, mas eu sei que esse limite existe. E aí eu posso utilizar outros recursos de tal forma identificar esse limite. Se uma sequência monótona, então crescente, decrescente, não decrescente, ela tem uma subsequência que converge, então eu tinha aquela sequência crescente, por exemplo. Eu construí uma subsequência dela e eu vi que ela converge para um determinado número. Então, a minha sequência original também é convergente. Pode convergir para o mesmo número, pode convergir para outro, aí depende do tipo de sequência. Toda sequência limitada tem uma subsequência monótona. Então, se eu construir uma sequência limitada, eu posso ter uma subsequência com crescente, decrescente, depende das características das duas sequências. Se uma sequência tem duas subsequências com limites diferentes, então a sequência original não converge. Então, esse é um critério que nós podemos utilizar para mostrar que uma sequência é divergente. Basta identificar duas subsequências que convergem a limites diferentes. E é um dos principais teoremas que nós temos nesse contexto, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que afirma que toda sequência limitada de números reais tem uma subsequência convergente. Qual é a subsequência e qual é o limite? Nós não sabemos, nós precisamos estudar mais aprofundado a sequência que foi construída. Mas se eu tenho uma sequência e eu mostrei que ela é limitada, eu já tenho que ela vai apresentar essa subsequência convergente. Então, essa é uma informação importante no contexto da análise. Nem sempre os teoremas vão mostrar qual é a função, qual é a sequência que atende aquele critério. Ele mostra que existe, como esse caso, é um teorema de existência. Então, eu sei que se ela é limitada, ela tem a subsequência convergente. Se eu preciso da subsequência convergente, aí eu preciso pesquisar, analisar as características da sequência e identificá-la. Agora, se eu não preciso mostrar necessariamente quem é a subsequência convergente, por esse teorema eu já garanto que ela existe. No quadro, nós temos um exemplo de utilização de um dos resultados para mostrar que a sequência não converge. Então, aquela sequência menos 1 elevado a n, é possível identificar as duas subsequências, uma constante igual a 1, a outra constante igual a menos 1, quando nós tínhamos os índices pares e ímpares. Veja que a primeira converge a 1, a segunda converge a menos 1. Então, eu tenho uma sequência, construí duas subsequências com limites diferentes. Como isso acontece, eu concluo que a minha sequência, ela não é convergente, ou que a sequência é divergente. Então, essa é uma ideia, né, um critério que eu posso utilizar quando eu quero mostrar que uma sequência não converge. Se eu quero mostrar que ela converge, aí eu preciso recorrer à definição e aos demais resultados correspondentes. Então, quando eu construo uma sequência de números reais, eu tenho uma listagem ou eu tenho uma ordenação em elementos do conjunto de números reais específicos, considerando a sequência que eu quero construir. Em algumas situações, nós podemos ter o interesse na soma dos elementos dessa sequência. Nós sabemos que a sequência ela é infinita. Então, quando eu somo todos esses elementos, eu teria uma soma infinita. Essa soma infinita corresponde a uma série. Só que nós não sabemos trabalhar com adição com infinitos termos. Então, para entender melhor como que se dá essa soma de infinitos termos, nós vamos utilizar um artifício que é a construção de uma sequência auxiliar, que quanto maior o índice que eu tomo, mais próxima vai estar da minha soma infinita. Então, vejamos no quadro esse processo. Eu inicio por uma sequência xn, e aí eu construo essa sequência auxiliar Sn. Então, o S1 é o próprio x1, o S2 é a soma de x1 com x2, o S3 é x1 mais x2 mais x3, o Sn, então, é a soma de todos os termos da sequência xn entre o x1 e o xn. Então, essa é uma sequência auxiliar que eu vou construindo. Veja que quanto maior o índice n,
mais termos eu tenho nessa soma e mais próximo eu vou estar da soma dos infinitos termos. Então, quando eu estudo essa sequência SN, a sequência auxiliar, eu digo que ela é a sequência das somas parciais ou sequência das reduzidas da série, que é a soma infinita de xk ou de xn. Então, a série é a somatória, com k variando de 1 a infinito, dos termos xk, que seriam a soma dos infinitos termos da sequência x inicial. Esse termo xk, ou um termo xn qualquer, ele vai evidenciar, então, o termo geral da série, ou seja, a expressão que nós utilizamos na construção da série. Como é o caso desse exemplo. O termo geral da série é 1 sobre 2 elevado a n. Essa é uma sequência, 1 sobre 2 elevado a n, é uma sequência a partir da qual eu consigo construir uma sequência de somas parciais, o SN, e se eu for estudar a convergência dessa sequência SN, eu posso observar que ela converge a 1. Só que veja, o termo geral da sequência SN é meio, mais 1/4, mais 1/8, até 1 sobre 2 elevado a n. Então, o termo geral da minha sequência auxiliar é uma soma de n termos. Essa soma converge a 1. Por isso que a série, a soma infinita, também converge a 1. E aí eu vou dizer que o somatório de n variando de 1 até infinito de 1 sobre 2 elevado a n é igual a 1. Ou seja, que essa soma, se eu pudesse calcular essa soma termo a termo, nos infinitos termos, eu teria como resultado o 1. Mas, na verdade, ele é o limite das sequências das somas parciais dessa série. Então, nós temos alguns elementos diferentes. Então, eu tenho uma sequência inicial, uma sequência xn. A partir dela, eu construo a sequência de somas parciais, que é a segunda sequência, que é a sequência auxiliar. Quando eu estudo a convergência dessa sequência, eu vou ter o limite da série, ou a soma da série. Então, são 3 elementos que se relacionam entre si e que permitem o estudo de uma série. Agora, a respeito da convergência, vamos às definições. Então, vejamos no quadro. Quando eu tenho o limite das sequências de somas parciais de uma série, e eu sei que o limite dessa sequência de somas parciais é um valor real S, porque, veja, o limite de sequência existe quando é igual a um número real. Então, nós temos que a série associada a ela, a série xn, ela vai ser convergente, e aí eu digo que a soma de xn é igual a S. Então, eu só vou representar a série igual a S quando o limite das somas parciais converge a esse valor S. E aí, se eu tenho uma série convergente de termos positivos ou de termos não negativos, se ela é convergente, eu digo que ela é igual a um valor C, que é menor que mais infinito. Tá? Essa é uma representação que nós podemos adotar quando a série é convergente. Agora, quando a sequência de somas parciais não converge, então a série vai ser divergente. E aí, quando eu tenho valores positivos, eu posso dizer que o somatório de xn é mais infinito, ou pode ser menos infinito, mas é apenas uma representação para mostrar que a série não converge, ou que a soma daqueles termos tende a mais infinito ou tende ao menos infinito. Então, essas são algumas possibilidades que nós temos na caracterização de uma série. Então, se a série é convergente, significa que a sequência de somas parciais dela é convergente e converge a um determinado valor. Então, esse valor é o resultado da soma dessa série. Se a sequência não converge, ou se ela é uma sequência divergente, quer dizer que a sua sequência de somas parciais, ela não é convergente. Ela tende a mais infinito, tende a menos infinito. E aí, a partir dessas informações, nós conseguimos destacar algumas propriedades, inclusive alguns critérios que permitam identificar quando uma série ela não é convergente ou quando ela é divergente. Então, vejamos no caso a propriedade relativa à primeira série convergente. Bom, se eu tenho uma série somatório de AN
E veja, o somatório de AN, nós não temos os índices indicados nesse caso, mas lembre-se que é somatório de AN com N igual a 1 até infinito. Quer dizer que eu estou somando os infinitos termos dessa sequência N. Em alguns casos, N é igual a 0, outros é N igual a 1, N igual a 3, aí depende do tipo de série. Se ela é convergente, o limite do termo AN é 0, como é o caso dessa série, a série 1 sobre 3 elevado a N. Ela é um exemplo de série convergente, então eu tenho que 1 sobre 3 elevado a N vai ser igual a 0. O contrário, o recíproco, eu não posso garantir. Se o limite de AN é igual a 0, eu não posso dizer nada sobre a série. Agora, se o limite de AN não existir, ou se o limite de AN for diferente de 0, eu garanto que a minha série é divergente. Então, eu posso pensar na contrapositiva do resultado que foi apresentado anteriormente. Então, veja, eu tenho aqui uma série. Eu vou calcular o limite do termo geral. O limite de 3n sobre n menos 5 quando n tende ao infinito. Posso utilizar os recursos do cálculo e observar que o limite desse termo geral é 3, que é diferente de 0. Se isso acontece, eu digo que a minha série é divergente. Então, esse é um teste de divergência que nós podemos empregar no estudo das séries. Se o limite do termo geral da série não existe ou é diferente de 0, eu concluo que a minha série é divergente. Agora, se o limite do termo geral for 0, aí nada eu posso afirmar a respeito do comportamento da série. Existem alguns critérios, alguns testes que nós podemos aplicar quando nós queremos verificar se uma série é convergente ou não. Então, além da definição, da avaliação da sequência de somas parciais, existem então esses critérios que podem ser aplicados. Vamos ao primeiro critério, que relaciona séries convergentes entre si e que aí permite identificar o limite de séries construídas a partir das operações de adição, de multiplicação, entre outras. Então, vamos ao quadro conhecer. Então, quando eu relaciono séries construídas a partir de somas de diferenças de outras séries, então, se eu tenho que as séries AN e BN são convergentes, então, a série AN mais BN, AN menos BN e C vezes AN, que isso é um número real, elas também serão convergentes. E as somas dessas séries vêm das somas referentes às séries AN e BN que as deram origem. Então, por exemplo, se eu tenho essa série 4 sobre n vezes n mais 1 sobre 3 elevado a n, eu sei que a série 1 sobre n vezes n mais 1 é igual a 1, então ela converge a 1, e 1 sobre 3 elevado a n converge a meio. Então, quer dizer que a somatório de 4 sobre n vezes n mais 1 mais 1 sobre 3 elevado a n, como ela veio da soma das demais séries, então ela pode ser expressa. O primeiro caso, eu posso representar como 4 vezes o somatório de 1 sobre n vezes n mais 1, então seria uma espécie de multiplicação por número real, mais o somatório de 1 sobre 3 elevado a n. Então, eu separo porque eu sei que as séries envolvidas são convergentes. 1 sobre n vezes n mais 1 converge a 1, então eu tenho 4 vezes 1, mais 1 sobre 3 elevado a n converge a meio. Logo, a série que provém da soma entre elas vai convergir a 4 mais meios ou 9 meios. Então, eu consigo relacionar os limites, as somas de séries a partir das operações que podem ser construídas entre elas. Então, isso é quando eu já tenho sequências convergentes com as suas somas conhecidas e eu relaciono elas entre si por soma, diferença ou multiplicação por número real. Existe uma outra possibilidade, que é o teste da comparação, e que vai envolver séries cujos termos gerais se relacionam entre si a partir de desigualdades.
Então, vejamos no quadro como que nós aplicamos esse teste. Então, o teste da comparação me diz que se eu tenho duas séries, AN e BN, séries de termos não negativos, então positivos ou nulos, e eu sei que AN é menor ou igual que BN para todo N natural, então se essa sequência BN converge, então a sequência AN também converge. E se a sequência AN diverge, a sequência BN também diverge. Então, veja que da desigualdade eu já consigo obter essas informações. Como é esse exemplo? Bom, eu sei que essas séries, então 1 sobre N mais 1 é menor ou igual que N sobre N mais 1, são séries de termos não negativos. Como essa série, vamos pensar em uma série menor, né? Como essa série, ela diverge, então a série maior, ela também vai ser divergente. Então, a segunda série também diverge. Isso vem do teorema, do teste da comparação. Então, se essa primeira série, que está no sentido do menor ou igual, ela é divergente, a que está no sentido do maior, ela também vai ser divergente. Agora, se a maior for convergente, a menor também vai ser convergente. Então, esse é um critério que nós utilizamos quando nós temos desigualdades. Existe um outro teste, que é o teste da razão, que vai relacionar principalmente aquelas séries em que os termos gerais têm relação com algum tipo de divisão, com algum tipo de razão, envolvendo expressões polinomiais, fatoriais, entre outras. Então, vejamos no quadro qual que é a característica desse teste. Então, eu tenho uma série construída a partir de uma sequência, aqui no caso uma sequência N, e eu vou estudar esse limite, o limite do valor absoluto de AN mais 1 dividido por AN. Então, veja, eu tomei o AN e o seu sucessor. Eu dividi um termo pelo outro, calculei o módulo, calculei o limite quando n tende ao infinito e observei que esse limite é um valor L. Se esse número L for menor do que 1, eu posso concluir que a série é convergente. Se ele for maior do que 1, ou então ele não existir, eu digo que a série é divergente. Agora, se L for exatamente igual a 1, o teste vai ser inconclusivo. Então, aí eu não posso usar o teste para analisar essa situação. Como é o caso, nesse exemplo, nós temos aqui uma série envolvendo n mais 1 dividido pelo fatorial de n. Então, eu tomei esse termo no denominador, tomei o n mais 1 dividido pelo fatorial de n mais 1 no numerador, dividi um termo pelo outro. São todos números positivos, então eu não preciso necessariamente tratar em valor absoluto ou em módulo. Vou simplificar essas expressões, vou calcular o limite de quando n tende ao infinito. Quando calculamos esse limite, nós vamos ter que o limite é 0, que é um número real menor do que 1. Logo, pelo teste da razão, eu posso garantir que essa série converge. Então, como o limite daquela razão entre os termos, ele é menor do que 1, eu garanto que a série converge. Se ele fosse maior do que 1, ou se ele não existisse, eu teria uma série divergente. Agora, se eu tivesse obtido exatamente 1, o limite daquela razão entre termos sendo igual a 1, eu não posso obter nenhuma conclusão e aí eu preciso recorrer a um outro teste. Por isso que é importante conhecer esses diversos testes que nós podemos aplicar, porque em algumas situações um pode ser inconclusivo, mas os outros podem propiciar algum tipo de informação a respeito da série que está sendo estudada. Vejamos uma situação-problema que envolve o crescimento de bactérias e que vai relacionar o estudo de uma série a partir de um teste específico de convergência, que é o teste da raiz. Então, vejamos o enunciado no quadro. Então, suponha que você atua como matemático contratado para prestar consultoria de métodos quantitativos, na qual deverá resolver problemas da área de finanças, engenharia, epidemiologia e estatística. O projeto atual consiste em resolver problemas matemáticos relacionados ao crescimento de bactérias em um ambiente controlado.
Então, analisando uma tabela que informa a quantidade de bactérias por hora, você encontrou um padrão e determinou que a quantidade de indivíduos hora a hora, que é denotado por CN, satisfaz essa condição, que o limite, quando n tende ao infinito, da raiz enésima de CN é 0,54. Será que a série correspondente a esse problema ela converge? Ou seja, o número de bactérias vai atingir algum limite para tempos muito grandes? Ou esse número vai crescer indefinidamente? Como que você argumentaria isso em um relatório técnico para o seu cliente? Então, para esse estudo, nós vamos tomar algumas informações. Então, para cada hora, sabe-se que o número de bactérias que aumentou, sabe-se o número de bactérias que aumentou na população de bactérias em relação à hora anterior. Somando os números obtidos hora a hora, tem-se a soma ao longo do tempo do número de bactérias que cresceu naquele período. Então, quando eu somo todos esses valores de quantidade de bactérias hora a hora, eu vou ter a soma, né, ou o número total de bactérias naquele contexto ou naquele ambiente. A soma, então, desses elementos da tabela vai equivaler a uma série, a um somatório de CN. Então, você identificou um padrão, viu qual é o número de bactérias que vai aumentar a cada hora. Esse número que aumenta é o CN. Quando eu somo esses infinitos valores que eu posso ter de CN, eu tenho a quantidade total de bactérias. E aí nós assumimos hipóteses que nós descartamos outros fatores, que são por enquanto desconhecidos, que influenciam esse crescimento, como a limitação no espaço total em que essa cultura de bactérias está inserida. Vamos considerar que todas permaneçam vivas também. E aí, sabendo que a série vai descrever essa quantidade total de bactérias, se nós temos informações sobre o limite dessa série, eu vou ter informações sobre o comportamento dessa quantidade de bactérias no infinito. Então, nós precisamos, na verdade, estudar a convergência dessa série. E a única informação que nós temos é de um limite de uma raiz enésima do termo CN, que é o termo geral da série. Mas como que essa informação vai nos ajudar? Então, nós vamos utilizar o teorema, um teste, né, que é um teorema, que permite também o estudo de convergência de séries, além dos testes da comparação, da razão, que ele é chamado de teste da raiz. Então, ele vai envolver o cálculo de um limite que envolve uma raiz enésima e, a partir dele, nós conseguimos informações sobre a série. Então, vamos primeiro à caracterização desse teste. Vamos ao quadro. Se eu tenho uma sequência AN, eu construí uma série a partir dela. E pensando nesse termo AN, quando eu calculo o limite de quando n tende ao infinito, da raiz enésima, do valor absoluto de AN, e eu obtenho o limite quando sendo L, se o L é um número menor do que 1, a série converge. Se ele é maior do que 1 ou não existe, a série diverge. E se ele é exatamente igual a 1, o teste é inconclusivo. Aí eu não poderia utilizar esse teste para estudar o comportamento da minha série ou da minha sequência. Por exemplo, se eu tenho a sequência 1 sobre n elevado a n, eu vou calcular a raiz enésima do termo geral dessa série, que é 1 sobre n elevado a n, e o módulo desse valor. Bom, 1 sobre n é um número positivo, eu elevo a n, que é o número natural, ele vai continuar sendo um número positivo, então eu tenho a raiz enésima de 1 sobre n elevado a n. Logo, eu tenho o limite de 1 sobre n quando n tende ao infinito. Esse limite é zero, que é menor do que 1. Por isso que, pelo teste da raiz, essa série, 1 sobre n elevado a n, vai ser uma série convergente. Então, esse é um teste que nós podemos utilizar e que envolve, então, o estudo da raiz enésima do valor absoluto do termo geral da série, e aí eu comparo esse limite com as possibilidades, excluindo somente o caso L igual a 1, porque aí eu não consigo obter nenhuma informação por meio desse teste. Precisaria de um outro teste, de um outro recurso. Então, vamos agora estudar o caso da população de bactérias via esse teste. Então, a série que vai descrever essa quantidade de bactérias é a série somatório de CN. Nós temos uma informação a respeito de um limite.
Então, vamos ao quadro ver como que nós relacionamos isso com o teste da raiz. Então, nós temos a série somatório de Cn. Nós temos que Cn são todos números não negativos, ou números positivos, porque se refere a quantidades de bactérias. Então, o valor absoluto de Cn é o próprio Cn. Quando eu calculo a raiz enésima de Cn e o limite desse termo quando n tende ao infinito, eu tenho 0,54, que é um número menor que 1. Veja que esse limite é exatamente o limite característico do teste da raiz. Como esse limite é 0,54, que é um número menor do que 1, então eu posso concluir que a minha série é convergente. E aí nós temos que no contexto que foi apresentado, então essa quantidade de bactérias, para termos muito grandes, ela vai atingir um certo limite, que tem relação então com o somatório de Cn, com o comportamento da série que foi construída. Então veja, pelo teste da raiz eu garanto a convergência da minha série, e aí depois eu posso realizar outros estudos de tal forma identificar esse limite. Mas a princípio já é garantido que essa população, de certa forma, ela vai se estabilizar ao longo do tempo. Existem diversos problemas e abordagens na educação básica a respeito da associação entre frações e dízimas periódicas. Então, existem estratégias em que, partindo da dízima periódica, nós recuperamos qual é a fração geratriz, ou a fração que gera esse tipo de dízima. Nós vamos estudar agora esse tipo de relação no contexto de estudo das séries, que inclusive vai ser o fundamento para um tipo de procedimento que é muito aplicado na educação básica. Então, vamos ao nosso problema, vejamos no quadro enunciado. Então, o objetivo é identificar, como que eu associo a identificação da fração geratriz dessa dízima com a convergência de série. Então, que tipo de relação existe entre achar uma fração geratriz e estudar uma série? Então, veja, esse número 0,333, eu posso pensar em uma soma infinita de 0,3 com 0,03 com 0,003 e assim sucessivamente. Se eu for representar em fração cada um dos termos dessa soma infinita, veja, eu tenho 3 décimos, depois 3 centésimos, 3 milésimos e assim sucessivamente. Se eu tomar nessa soma infinita o número 3 décimos em evidência, eu vou ter, então, o produto desse 3 décimos com do primeiro termo 1, mais 1 décimo do segundo, mais 1 centésimo do terceiro, mais outras frações que envolvem essas potências de 10. Então, basicamente, esse 0,333 e assim sucessivamente, eu posso expressar como 3 décimos, que multiplica o somatório de n igual a zero até infinito de 1 sobre 10 elevado a n, que é a soma, então, de todos esses termos que estão na forma 1 sobre 10 elevado a n. Ou, então, 1 décimo elevado a n. Então, veja, eu representei aquela dízima periódica, uma dízima que é infinita, por meio do produto de 3 décimos por uma série. Vou analisar somente essa série, 1 sobre 10 elevado a n. Essa série, ela é uma série geométrica. Veja que, inclusive, ela tem uma semelhança com a soma de termos de uma progressão geométrica. Então, ela é uma série geométrica, cujo primeiro termo é 1, porque, veja, é 1 sobre 10 elevado a n, com n variando de 0 ao infinito. Então, eu tenho 1 sobre 10 elevado a 0, mais 1 sobre 10 elevado a 1, e assim sucessivamente. Esse 1 sobre 10 elevado a 0, então o número real diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, o primeiro termo é 1. E a razão é 1 décimo, porque do primeiro termo para o segundo eu multipliquei por 1 sobre 10, do segundo para o terceiro eu multipliquei por 1 sobre 10, então a razão é 1 sobre 10. Veja que, basicamente, essa série geométrica é construída pela soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, que no caso é uma progressão de primeiro termo 1 e razão 1 décimo.
contexto de estudo da série geométrica, quando o módulo da razão, ou o valor absoluto da razão é menor do que 1, a série geométrica ela vai ser convergente. E ela converge exatamente dessa forma. O valor da somatória, ou o valor da série, nesse caso é 1, dividido por 1, menos 1/10, porque vem do primeiro termo 1 e da razão 1 sobre 10. Reescrevendo esse termo na forma de fração, de uma única fração, eu vou ter 10 nonos. Então, 1 dividido por 1 menos 1/10 é igual a 10 nonos. Se essa é a soma da série, e eu retornar na relação que eu tinha com 0,33, que era o 3/10 vezes a série, então eu tenho 3/10 vezes o valor da série, ou o limite das somas parciais. Então, eu tenho 3/10 vezes 10 nonos, que é igual a 1/3. Ou seja, a dízima 0,333 e assim sucessivamente corresponde à fração 1/3. E isso justifica aquele processo que nós temos de que eu assumo que o 0,333 ele é um valor x. Eu multiplico por 10, eu tenho 3,33 e assim sucessivamente como sendo 10x. Só que esse 3,33 é 3 mais a dízima, ou seja, 3 mais x. Então, se 3 mais x é 10x, eu vou ter x como 1/3. Então, essa soma da série tem relação com aquele procedimento básico que nós temos lá da educação básica, em que eu chamo uma determinada dízima de x, vou multiplicando por 10, por 100, transformo aquele problema em uma equação e encontro a fração geratriz. Então, tem relação exatamente com esse processo de identificar uma série associada àquele problema, uma série geométrica, encontra a sua soma e identifica a fração geratriz. Ao longo dessa aula, exploramos a caracterização das sequências e das séries de números reais. Então, vejamos no quadro os principais temas. Então, avaliamos a definição de uma sequência enquanto função de domínio natural, as propriedades, então eu posso classificar como monótona, como limitada, então realizar esse estudo de classificação. Posso estudar a convergência da sequência por meio dos limites, sempre lembrando que se a sequência converge, o seu limite é único. Posso tomar restrição das funções, de tal forma a partir de uma sequência construir uma subsequência. Quando eu somo os infinitos termos de uma sequência, eu construo uma série, estudo a sua convergência, ou pela convergência da sequência de somas parciais, ou pelos testes de convergência, teste da comparação, teste envolvendo as operações, teste da razão, teste da raiz. Então, são todas as possibilidades que nós temos de estudar a convergência dessas séries. Então, as sequências, elas podem ser relacionadas com as progressões aritméticas e geométricas, porque, inclusive, essas duas progressões são casos particulares. Se eu penso na soma dos infinitos termos, então eu relaciono com o conceito de série, inclusive da progressão geométrica. Eu posso pensar na construção de uma série geométrica, que pode convergir ou não, dependendo do valor da razão associada. E aí eu consigo explorar conceitos teóricos, conceitos da análise e observar que é a partir deles que eu consigo estruturar aquele conteúdo básico de progressão aritmética, a identificação de termos gerais, de somas. Então, eu tenho essas relações. Então, os conteúdos da educação básica, eles foram construídos também com base nesses conceitos teóricos. Então, é importante que você conheça cada um deles e sempre procure associar com conteúdos com os quais você trabalhou ou que você estudou durante toda a sua formação. Então, é a partir disso que você vai conseguir observar toda essa aplicação da análise na estruturação dos currículos da educação básica, dos tipos de propostas e também nas aplicações, porque a análise vai fornecer ferramentas também nessa interpretação da matemática enquanto instrumento
de desenvolvimento para outros tipos de ciências. Eu espero que tenha ficado claro a respeito da importância desse estudo de sequências, de séries e os principais conceitos que precisam ser trabalhados. Desejo a você bons estudos e até a próxima.